Nós temos aqui mais um testemunho que eu gostaria de ler. E nós deixamos para ler agora, porque é interessante, né? Parece que o Espírito Santo está muito interessado no que nós vamos falar, compartilhar hoje, né? No que Ele nos deu para compartilhar hoje, a gente quer dizer. E esse testemunho tem tudo a ver com a mensagem, então a gente quer ler agora, porque tudo que você vai ouvir aqui, da Nayane e do Everton. Cadê a Nayane e Everton? Vem aqui na frente, por favor, você pode vir aqui. Cadê, onde é que está? Para cá? Maravilha. Nayane e o Everton estão aqui. Tem alguns amigos dele aqui. Tem alguém aí que conhece ele? Vem aqui com ele. Vem aqui, fica perto aqui. Ah, pois é. A gente faz isso de vez em quando, né? É isso aí. Assim não precisa ficar sozinho aqui. Isso. Ah, muito bom. Vocês estão na célula do Serginho e da Letícia, né? Serginho e Letícia foram nesse fim de semana, a nossa equipe foi. Tá lá embaixo, né? Ah, está trabalhando. O pessoal foi ontem no encontro, né? No encontro de líderes e crianças, estavam nesse fim de semana. Gente, olha aqui, me chamo Daiane e meu esposo Everton, venho compartilhar com vocês 3 vezes que Deus nos surpreendeu. Em 2019, eu e o Everton nos casamos e fomos morar em Nazaré Paulista de aluguel, pois tínhamos um terreno, mas não tínhamos condições de construir. Eu não gostava daquela cidade e me sentia meio peixe fora d'água, porque eu nasci e cresci em Atibaia. Eu sempre pedia para voltarmos para Atibaia, mas ele dizia que não dava, porque o aluguel era Atibaia era alto, Nazaré era mais em conta. Eu pedia muito a Deus para voltar para Atibaia, até que um dia minha sogra resolveu sair da chácara, onde ela morava, onde o Everton cresceu, e nos chamou para ficarmos no lugar dela, e o patrão aceitou. Nos mudamos, era para ser 1000 maravilhas, estávamos em Atibaia, onde eu quis tanto voltar, sem pagar aluguel, e ainda trabalhando com meus filhos por perto. Entretanto, o dono da chácara havia colocado a chácara à venda. Comecei a não ter paz por medo da chácara ser vendida e sermos colocados para fora com 3 crianças. Comecei a orar ao Senhor para nos dar condições de construir no nosso terreno. Mas eu sabia que isso era só um milagre. Até que o dono me liga e diz que vendeu a chácara e tínhamos que sair o quanto antes. Entrei em desespero no primeiro momento, mas ao mesmo tempo senti paz, pois o Senhor já havia ministrado essa paz no meu coração e a certeza que Ele estava no controle de tudo. Rapidamente o Everton encontrou uma casa e voltamos para o aluguel, e eu falei, se sem pagar aluguel estava difícil, construir, imagina agora. E só com o Everton trabalhando. Só um milagre mesmo, e Deus fez milagre, isso mesmo. Everton conversou com o seu primo nos Estados Unidos, ele nos socorreu, nos arrumou dinheiro para construir 2 cômodos, mas conseguimos construir 3 quartos, 2 banheiros, cozinha americana do jeito que eu quis, maravilha. Não terminamos ainda, mas tem muita coisa de acabamento para fazer, mas moramos no que é nosso. Mas Deus não parou por aí. O Everton trabalhava de motoqueiro dia e noite desde que casamos. Nunca estava em casa à noite, aos domingos também, isso me entristecia. Tomava muita chuva, ficava doente. E comecei a orar e pedir para ele arrumar um emprego em uma empresa que pudesse trabalhar debaixo de um teto, sem se molhar, e estar em casa à noite com a família. E o Senhor ouviu, só que foi além. Lembra do primo? Chamou o Everton para uma sociedade, onde ele entraria com investimento e nós com a mão de obra. E estamos há 2 anos trabalhando na nossa própria empresa. E vem mais uma bênção. Estávamos passando por problemas por um carro que tínhamos. Por morarmos numa área rural, rua esburacada, nosso carro vivia quebrando. Ele já era antigo, tinha rodado muito. Nós precisávamos de um carro novo, mas não tínhamos como comprar. Surgiu uma oportunidade de pegar um carro, ficamos animados, mas sempre aparecia uma dificuldade. E esse carro não deu certo. Eu e o Everton ficamos chateados, mas sabíamos que Deus estava no controle, que Ele sempre tem o melhor para nós. Até que o primo dele, o mesmo das outras vezes, deu uma ideia para ele, uma ideia ótima. Mas pense na demora para dar certo. Algumas dificuldades começaram a surgir, a gente orando. Não contamos nada a ninguém, mas oramos. Até que resolvi fazer uma oração diferente. Eu falei, Senhor, precisamos muito ir para uma célula. Mas com o carro que temos não é possível. Quando o Senhor nos abençoar com esse carro, vamos numa célula.
Se passaram só algumas semanas e o carro deu certo. Pegamos o carro na segunda, na quarta já estávamos na célula da Letícia e do Serginho, onde fomos maravilhosamente recebidos, diga-se de passagem. Enfim, nós queríamos um carro, mas Deus tinha um carro muito melhor para nós. Eu glorifico a Jesus não somente por essas bênçãos, mas por tudo que Ele já fez e tem feito na minha vida e na minha família. Glorifico a Ele pela vida do Fábio, nesse primo abençoado, que Jesus usou para nos abençoar. Ele foi como José do Egito em nossas vidas, usado para nos socorrer em tempos de vacas magras. Eu deixo 2 versículos. Pois eu bem sei os planos que tenho, projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Maravilha. Parabéns, gente. Muito bom. Obrigado pelo testemunho. Obrigado por estar aqui com os amigos. Que bom. É muito interessante como Deus faz estas coisas, né? E o mais interessante hoje é que o tema que nós vamos falar aqui, pode colocar os slides aí, por favor? Estamos falando nesta série sobre uma nova mentalidade, e hoje nós vamos falar sobre gratidão e prosperidade, mas também podia ser generosidade, gratidão e prosperidade. Podia também ser o título 2 anos, tinha tanto título essa mensagem, mas tudo bem. Mas o que nós vamos falar tem tudo a ver com o testemunho que o Everton e a Nayane deram aqui. Pai amado, fala conosco mais uma vez. Continua a falar pelo Teu Espírito e que a Tua palavra penetre no nosso coração e produza transformação em nós. Amém. Muitas vezes nós pensamos assim, né? O que é que eu faria? Não é? Você já ficou pensando dessa maneira? O que é que eu mudaria em mim mesmo? O que você mudaria em você mesmo? O que você mudaria em sua vida? O que você faria diferente se pudesse? Se eu pudesse eu mudaria isso. Eu queria ter um nariz menor. Eu queria ter nascido em outro lugar. Difícil essa, né? Queria ser mais alto. Eu queria comer e não engordar. Essa cena é maravilhosa, hein? Mas tem uns irmãos que comem e não engordam. Não sei porque Deus fez só com alguns. É uma diferença que eu tenho, entendeu? Quem é o pessoal aqui que só de ler cardápio engorda? Tem mais alguém aqui? Olha, tem uns, eu sei. Isso é certo. Qual é a causa da minha insatisfação? O que eu faria? O que eu teria que mudar em minha vida para tudo ficasse bem? Às vezes a gente fica pensando que tem que mudar alguma coisa, mas esse tipo de pensamento, assim, a resposta não está em mudar o seu passado, sabe? Muitas pessoas estão insatisfeitas porque desejam um passado melhor. Parece loucura, mas quantas vezes você se pega querendo ter um passado melhor? Querendo que mudasse algo que já aconteceu. Isso não vai acontecer. Só vai mudar o futuro, mas ele não muda enquanto você está pensando no passado. Amém, irmãos? Deixar de pensar no passado seria ótimo. Vai construir um futuro. A resposta não está em mudar sua personalidade, seu temperamento. Eu queria ser diferente, eu queria falar mais assim, eu queria ser que nem o outro. Esquece, isso não vai mudar. Você está certo do jeito que Deus te fez, amém? Não se consegue mudar a personalidade ou temperamento, só caráter. A resposta então está em mudar a maneira de pensar. Não é apenas pensar em outras coisas, nas coisas do alto, como diz a Bíblia, isso é bom. Mas também mudar o nosso sistema de pensamentos. Pensar num sistema diferente, num reino diferente. Eu quero falar sobre 2 reinos, que são 2 mentalidades, e como é que isso tem a ver com Deus querer nos abençoar nesta vida. Não sei se você sabe, Deus, o seu Pai, está interessado em abençoar você, amém? Você não precisa convencer Deus a te abençoar. Agora no Natal, meus netos não têm que me convencer que eu tenho que dar presente para eles. Eles já mandam um link, você acredita não? Eles não perguntam, eles já mandam o negócio. Agora manda um link.
E manda o link. É bom porque na China é mais barato, né? Jesus anuncia um reino que antes não estava disponível. Olha o que Jesus faz. João Batista faz isso também. João Batista fala, não é? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Ele está preparando o caminho do Senhor. E Jesus se batiza e vai para o deserto. Quando Jesus volta do deserto, o texto diz isso aqui, ó, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Jesus é essa luz, Ele é a luz do mundo. Ele é do reino da luz. E aqui é o reino das trevas. Por quê? Porque, como diz Isaías 60, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti brilha a luz do Senhor. Amém? Deus faz uma distinção. Você que me conhece, a minha luz brilha em você. E no meio desse mundo que está debaixo de trevas. Então, olha só que interessante. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se. Pois... Por quê? Por que tem que arrepender? Porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, antes o reino dos céus não estava próximo. Agora o reino dos céus está próximo. Por quê? Porque Jesus está aqui. E Jesus é o próprio reino dos céus. E ele falou, agora o reino dos céus, numa outra versão diz, está próximo. É como se você pudesse tocar. E você podia tocar em Jesus. Então Jesus está dizendo, o reino dos céus está próximo. Mas para você entrar nesse reino, precisa se arrepender. Arrepender é uma palavra no grego lá, que é o metanoeu, né, de onde vem metamorfose, metanoia, que é mudança na maneira de pensar, mudar a mente para melhor. Também significa mudar o coração, porque coração e mente estão conectados, como já pregamos aqui. Mudar o coração, abandonar pecados passados, abandonar uma antiga maneira de pensar e viver. Então, um arrependimento, não é? É uma mudança, você está indo numa direção, você fala, eu vou mudar de direção, vou mudar a maneira, não é? Não é? Então, Jesus está dizendo, existe um reino que está acessível, mas a maneira de entrar nesse reino é se você se arrepender, é se você começar a pensar de uma nova forma. E aí o arrependimento não é apenas então o remorso pelos pecados cometidos. É uma disposição do coração de pensar e viver de uma maneira totalmente diferente. Então, os judeus esperavam que o reino de Deus fosse algo assim, uma resposta para os seus problemas, as suas insatisfações. Porque os judeus estavam debaixo do domínio do Império Romano. Então, olha que legal, olha a analogia. Lembra, o povo de Israel ficou escravo no Egito por 400 anos, certo ou não? Debaixo de uma opressão. Aí aparece Moisés, um libertador. Agora o povo, os judeus, que é a nação que sobrou de Israel, está debaixo da opressão do Império Romano. E eles estão esperando o quê? O Messias libertador, um outro Moisés. E tinha uma profecia que dizia, o Senhor levantará para vocês um profeta como eu. Então eles esperavam esse Messias com uma ideia política, um reino político. Israel vai ser libertado, vamos ter o governo e nós vamos dominar as nações. Então o que para dominar? Só que Jesus traz um reino diferente. Olha o que acontece. Certo dia os fariseus então perguntaram para Jesus, quando virá o reino de Deus? Porque Jesus falava do reino, né? Quando virá esse reino? E Jesus então responde, o reino de Deus não é detetado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali. O reino de Deus já está dentro, no meio, no interior de vocês. Ninguém entendeu nada. Mas ele estava dizendo, o reino de Deus está aqui porque eu estou aqui. E o reino de Deus está dentro de todo aquele que crê em mim. Amém? É isso que ele está dizendo. Mas os fariseus querem um reino político. Até quando Jesus sobe aos céus, ele está subindo aos céus, os discípulos perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele fala, rapaz, vocês não entenderam ainda. Vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber poder, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então Jesus está dizendo para eles, o meu reino é de dentro. A presença de Jesus no nosso meio, a presença dele nos nossos corações, isso é o reino.
O lugar onde Deus está governando. Porque, gente, se Deus não governa aqui dentro, não governa fora. Se Ele não governa seu coração, não governa sua família. Se Ele não governa seu coração, não governa seu trabalho, não governa seu negócio, não governa nada. O arrependimento, então, é uma coisa do coração. O que Jesus está dizendo é que o reino dele é do tipo grão de mostarda. Jesus fala que o reino dele é do tipo fermento que coloca na massa. Olha só o que ele vai dizer: o reino dos céus é como semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. É uma semente muito pequenininha, mas gera uma árvore grande. Em Mateus 13, o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque uma pequena quantidade, em 3 medidas, toda a massa fica fermentada, não é isto? O que ele está falando? É uma coisa que parece invisível, mas que provoca um resultado visível. É algo que muda de dentro para fora. É uma semente que planta, cresce, germina e gera muitos frutos. Então, esse é o conceito do reino. Esse é o conceito do reino de Deus. Jesus anuncia esse reino. E então, eu quero que você preste atenção agora. Existem 2 reinos. O reino de Deus e o dos homens. O da luz e o das trevas. E Jesus aqui agora, o que ele vai dizer? Ele fala sobre esse reino, ele ensina sobre esse reino. E eu quero colocar aqui, chamar esse reino de um reino relacional. O reino de Deus é um reino relacional. Diga, reino relacional. Por que é um reino relacional? Porque tudo diz respeito a relacionamento, proximidade, cooperação, família. Nesse reino, o que tem valor são as pessoas e os relacionamentos. Amém? No reino de Deus, pessoas são importantes. No reino dos homens, pessoas são úteis. No reino dos homens, conquista é importante. Sucesso é importante. Sua posição é importante. Você ter o que deseja é importante. Seus relacionamentos, bom, se servir, tudo bem. Se não servir, eu troco. No reino de Deus, no reino relacional, é um reino de honra. Honra é o valor que eu dou a outra pessoa no meu coração. Então a honra é quando você consegue dar valor a uma pessoa, não porque ela é útil para você, não porque ela faz o que você gosta, não porque você quer ser que nem ela, não porque ela pode te trazer benefício. Você honra até se ela for mais fraco, porque é um reino baseado no amor. Gente, é um reino relacional porque é um reino de um pai e dos seus filhos. Amém? É um reino de aceitação. É um reino de amor. Então, este é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino relacional. É um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como diz a Escritura. O reino de Deus é um reino de bondade e amor. Porque Deus é bom. Ele nos ama, mesmo quando a gente não é muito amável. Você sabia que Deus te ama mesmo quando você não é muito amável? Às vezes a gente só uma pessoa se ela ama a gente. Mas Deus ama você mesmo se você não ama. É um reino de gratidão e generosidade, de satisfação, de significado. É um reino de abundância, onde tem toda a provisão. É um reino de confiança, de segurança. Este é o reino relacional. Você entende que não é um reino só para mim? Você entende que o reino de Deus é um reino para nós? Amém, irmãos? O que é comum neste reino? Ser próspero, seja com muito ou com pouco dinheiro. Porque você pode ter dinheiro, mas não ser próspero. Ser rico com pouco dinheiro, porque tudo que você pede, Deus concede. Qual que é a riqueza? A riqueza é, se eu tiver uma necessidade, ela vai ser suprida. Amém? Porque Deus se importa comigo. Se eu tiver uma necessidade, Deus vai cuidar de mim. Amém? As pessoas não acreditam. Não, eu tenho que conseguir. Por quê? Porque a gente quer viver no reino de Deus com a mentalidade do reino dos homens. No reino relacional, é comum que ter sempre mais que suficiente, que pode repartir com outros, porque é o que Deus faz.
No reino relacional é comum viver sem ansiedade, confiando que o Senhor é fiel e supre tudo o que eu necessito. Nossa, será que eu estou vivendo nesse reino? No reino relacional é comum administrar bem o que eu tenho e fazer isso multiplicar pela sabedoria que Ele me dá. Amém? Porque sabe, às vezes Deus está te dando as coisas, mas você não pede sabedoria para como multiplicar isso. Aí você perde. Você é enganado porque falta sabedoria. Não é porque Deus não está te dando. No reino relacional é comum reconhecer as pessoas e ser grato com elas. E ser reconhecido, mas não ficar orgulhoso. Porque sabe que veio de Deus. Amém? No reino relacional é comum viver a partir de quem eu sou ou do que eu recebi de Deus. Sem ficar me comparando ou querendo ter a vida de outra pessoa. É um reino de satisfação. Amém, irmãos? Está dando para entender o reino de Deus? Um reino relacional de Deus, o meu valor vem de quem eu sou, não do que eu sou capaz de fazer. Aí você olha a religião e fala, por que as religiões não parecem o reino de Deus? Porque a religião não é o reino de Deus, né? É uma mistura. A religião é uma tentativa de viver o reino de Deus com a mentalidade do reino dos homens. Então tem disputa, então tem que ser melhor que o outro. Aí não me reconheceram, aí não viram o que eu fiz. O meu sucesso no reino relacional de Deus não se baseia nas minhas habilidades, mas na minha fé e no poder de Deus. Minha fé no poder de Deus e na minha obediência à sua palavra. A minha prosperidade depende, nesse reino relacional, da minha gratidão e da minha generosidade. Ser grato porque eu já tenho, seja muito ou seja pouco. Repartir o que eu recebi com outros, seja tempo, dinheiro, habilidades, atenção, amor. É isto. Então, nesse reino relacional, o que acontece? Eu sou o filho de Deus. E por isso eu tenho uma herança. Eu tenho provisão. Eu tenho autoridade. Eu tenho unção. E com tudo isso eu faço alguma coisa. Eu faço as boas obras que Deus preparou para mim. Eu faço bem a outras pessoas. Sendo generoso, abençoando, orando, servindo, amando, ensinando, curando, intercedendo. Amém, irmãos? Amém. Neste reino relacional. Por que é um reino relacional? Porque os outros importam. Não se trata de mim, apenas. Nesse reino relacional, a mentalidade é de abundância. Diga abundância. Eu sou um filho de Deus, um príncipe, porque filho de um rei é príncipe, amém? Eu sou um príncipe que administra as inesgotáveis riquezas de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, em favor de todos, não apenas de mim mesmo. Mas é interessante que as pessoas vêm na igreja para ver se Deus melhora a vida delas. As pessoas vêm na igreja pensando só em si mesmas. Não tem problema você querer e precisar que Deus atenda a sua necessidade. Amém? Isso não é um problema. O problema é esse objetivo final. O objetivo só é isto. Porque aí quando eu não tenho problema, eu paro de ir a Deus, não é? Agora tem o reino dos homens, que eu vou chamar aqui do reino transacional. Vou usar essa palavra. Podia chamar do reino comercial. Mas não é nem comercial de televisão e também não é comércio, né? É transacional, é o reino das transações. É o reino das trocas. O reino da negociação. É o reino do diabo, onde ele falou, eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Se você puder, se você conseguir. É tudo na base da troca. É o reino deste mundo,
governado pelo príncipe deste mundo. É o reino da insatisfação e do vazio. É o reino da escravidão e do medo. Onde tudo tem um preço. Tudo é negociável. Tudo custa alguma coisa. Eu tinha um antigo chefe, que dizia: todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Ele vinha dizendo isso aí. Quer dizer, se você tiver dinheiro suficiente, você consegue o que você quiser. E eu falava: rapaz, eu não tinha nenhuma noção de reino de Deus. Não tinha, né? Você precisa fazer alguma coisa nesse reino, para você ter alguma coisa, e então para você ser alguém. Percebe como é diferente, não? Este reino transacional, o que é comum nesse reino transacional? Onde tudo é negociado. Ter dinheiro, mas não ter prosperidade. Não dá tempo de explicar tudo sobre prosperidade hoje, mas, gente, não é porque você tem dinheiro que você tem prosperidade, amém? Pode não ter prosperidade nenhuma. Prosperidade envolve o seu espírito, alma e corpo. Não é uma questão de você não ter necessidades neste mundo ou fazer o que você gosta. É comum nesse reino transacional dos homens viver ansioso, com medo do futuro, com medo de perder, com medo de morrer. Medo. Ter reconhecimento profissional, ministerial, público, mas ser um fracasso na família. É verdade ou não é? É porque você queima todos os relacionamentos para você ser alguma coisa que você, no final, descobre que não vale a pena ser. Ter desejos e sonhos realizados, mas mesmo assim não obter satisfação na alegria. Acontece muito. Acontece, tem um sonho, realiza, mas não realiza. Não chega, é um reino. É comum viver de aparência, mostrar alguma coisa para as outras pessoas. As pessoas vivem querendo mostrar para os outros que eles são alguma coisa. Quem você aparenta ser é mais importante do que ser quem você realmente é. Vocês estão aí? Amém? Viver de forma orgulhosa e arrogante, se achando melhor, superior aos outros. Desprezar as pessoas se elas não servem aos seus propósitos. É um reino de rejeição. É um reino onde você é medido pela sua utilidade. Nesse reino transacional, porque tudo é uma negociação. Não tem propósito. O negócio é conseguir o que eu quero. Nesse reino transacional, meu valor vem do que eu sou capaz de fazer, de bem ou de mal. Nesse reino transacional, o meu sucesso depende das minhas habilidades e como eu consigo manipular as pessoas e as situações em meu favor. Para conseguir o que eu quero, seja lícito ou ilícito. Todo mundo para entender, não? Amém? Nossa, mas quando isso acontece na igreja? É porque está tentando operar no modo transacional, no reino relacional. Aí vira uma religião. Vocês estão aí, não? Ai. A minha prosperidade, então, depende de fazer bons negócios, de acumular bem dinheiro. Conseguir o máximo que eu puder dos meus contatos, dos meus parceiros, com esperteza. O mundo é dos espertos. Vou, tudo mais e tal, e tudo. A hora que eu conseguir, tchau. O que eu já ouvi de gente, fiz uma sociedade, está vendo tudo muito bem. Aí o cara foi e vendeu a empresa, pulou, Falei, cara, mas eu fui lá, eu ajudei e tudo. Mano, esse mundo está interessado no dinheiro. Na hora que o cara pode realizar um grande lucro, ele realiza e tchau. Muito obrigado, você me serviu até agora. Tchau. Quando não diz tchau, trouxa. Guardar o máximo para garantir o meu futuro. Tempo é dinheiro nessa mentalidade. Então, eu gasto a maior parte do meu tempo fazendo o quê? Ganhando dinheiro. Está dando para entender os dois reinos, gente? Agora presta atenção no que eu vou dizer. Então você tem o reino das trevas e o da luz, a mentalidade da falta no reino transacional. Vai faltar medo, ansiedade, insegurança. Aqui tem uma mentalidade de abundância. Você tem amor, confiança, segurança. Nesse reino você tem essa insatisfação, desejo baseado no medo de faltar.
Relacionamento utilitário. O que é bom para mim? Se é bom para mim, você vai ser meu amigo. Eu aumento meus bens, o que eu tenho pela negociação e troca e por reter tudo. Negocio bem, ganho seguro. Neste reino aqui, a satisfação e os desejos são baseados na gratidão e na generosidade. Amém? Relacionamentos verdadeiros, o que é bom para todos, não é o que é bom para mim. Se não é bom para os dois, não é bom para mim. Agora, você já percebeu como a gente quer usar no casamento a mentalidade transacional, não? Quer usar com os filhos a mentalidade transacional? Uma coisa de louco. Eu aumento o que eu tenho sendo grato e repartindo. É outro paradigma, é outra ideia, é outra mentalidade. Nesse reino transacional, olha só, quando você conquistar, você vai ser completo, você vai ser feliz. Quando você conquistar, você vai estar satisfeito. A moeda é o que você consegue realizar e ganhar. No reino relacional, no reino de Deus, Jesus já conquistou e me fez completo. Ele me deu um novo espírito, um novo coração. Eu tenho tudo que eu preciso. Porque é o seu filho. Não é que eu não trabalho. Amém, irmãos? Mas não preciso viver com medo. Eu já sou satisfeito e feliz. Eu posso estar contente em toda e qualquer situação. A situação aqui está difícil, que eles testemunharam. Mas eu creio que Deus tem uma resposta. Amém? Então você fica contente e satisfeito antes, porque há um Deus que se importa. Você tem um relacionamento com Ele. Ele é o seu Pai. Tudo que acontece na sua vida Ele sabe. Amém? Então você tem paz. Esse é o reino relacional, onde os relacionamentos importam, onde o que acontece com você importa para Deus, importa uns para os outros. A moeda é a presença de Deus em mim. Ele me leva a conquistar pelo seu poder que opera em mim. Amém, irmãos? Então, o que eu estou tentando dizer aqui? Que Deus, o meu Pai, deseja a minha prosperidade. Mas isso depende de uma mudança de mentalidade. Diga isso. Deus, o meu Pai... Fala com fé e convicção agora, né? Amém? De novo, começa de novo. Deus, o meu Pai, deseja a minha prosperidade. Mas isso depende de uma mudança. O que é que tem que mudar na maneira que eu penso? Não é que está faltando oportunidade. É que eu não estou usando as que Deus me deu. Usei errado. Eu vim dizer para você hoje aqui, a semana inteira dizendo assim, ó, eu quero prosperar os meus filhos. Mas sem generosidade não haverá prosperidade. Enquanto você tentar viver no meu reino, com a mentalidade do reino dos homens, das trevas, não haverá prosperidade. Pode ter até dinheiro, não prosperidade. Estou dando uma boa notícia para você agora. Você foi transportado de reino, amém? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão total dos pecados. Pode aplaudir Jesus poderoso. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz uma outra versão. A gente não podia fazer isso. Transportou, essa palavra é usada umas 2 vezes somente, significa transferiu, removeu de um lugar para o outro, mudou a situação. Ela é usada no sentido também de partir para a morte. Sabe o que significa? Que nós morremos no reino das trevas e nascemos no reino da luz. Amém? Nós morremos com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Morri no reino das trevas. E eu fui ressuscitado com Cristo. Nasci no reino da luz. Amém? Com um novo espírito, um novo coração. Por isso que ele falou, agora que você nasceu nesse outro reino, agora que você tem o Espírito Santo, mude a sua maneira de pensar, que foi treinada a vida inteira num reino transacional da negociação, num reino do inferno.
No reino onde não há paz, não há amor, não há justiça. Mas o meu reino é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria, de satisfação. Então nós temos que aprender a pensar, porque Jesus já fez o que tinha que fazer. Amém, irmãos? Ficou mais claro para a gente, não? Então a gente tem que pensar, como é que eu sou próspero nesse reino? Por que eu acho que eu não sou próspero, quando Deus falou que está tudo realizado? Então, irmãos, Jesus nos transportou de um reino transacional para esse reino relacional. A maneira antiga de pensar não funciona mais neste novo reino. Se tentarmos viver no reino relacional, com a mentalidade do reino transacional, a gente vai viver uma vida religiosa. É a religião pura. E tem tanta gente vivendo no reino de Deus com a mentalidade religiosa. É competição, é um ser maior que o outro, é briga de cargo na igreja, é um querendo... Gente, isso aí é coisa do sistema deste mundo, amém? Não funciona no reino de Deus. A religiosidade é essa tentativa de viver no reino de Deus, pensando com base no reino deste mundo, com base na troca, na vantagem. Qual é a marca da religiosidade, gente? Insegurança e culpa. Eu não sei se Deus está me ouvindo. Será que vai conseguir? Será que o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado por que eu fiz de errado para Deus não me dar? O que fez de errado para Deus estar me castigando? Essas coisas todas. Então, essa religiosidade, viver no relacional com a mentalidade, por exemplo, dar o dízimo. Dar o dízimo para ser abençoado ou para não ser amaldiçoado. Tem gente que dá dízimo, eu não quero ser amaldiçoado por Deus. Falou, cara, Deus não está atrás de te amaldiçoar, Ele quer te abençoar, amém? Ele falou que se der o dízimo, Ele vai abrir a janela dos céus, derramar amor abastança. Ele vai impedir que coisas destruam a sua vida, vai te livrar de contratempos, vai abençoar toda das suas mãos. Aí vem os fariseus. Os fariseus, Jesus critica os fariseus. O cara dava o dízimo da hortinha. Olha que hipócrita. Ele chegava lá, colhi 10 cebolinhas. Uma cebolinha é para Deus. Colhi 10 cenourinhas. Uma cenoura é para Deus. Jesus falava para eles, seus hipócritas. Vocês acham que estão cumprindo a lei? Vocês estão negligenciando os mandamentos mais sérios de Deus, que é amar ao próximo, que são os relacionamentos. Vocês deviam fazer uma coisa e não deixar a outra. O que Jesus está dizendo? Eu dizendo que eu sou generoso. Porque o dinheiro não me controla. Porque eu não sou escravo dele. Ao dizimar eu declaro, eu dependo da provisão de Deus. Senhor, eu tenho 1000. Precisava de 10. Mas eu vou dar 100 só para dizer uma coisa, eu reconheço que tudo vem de ti. Eu sou grato por isso. No reino de Deus, quando você é grato pelo que tem, isso multiplica. Jesus recebe 5 pães e 2 peixes, dá graças e alimenta uma multidão. Estão entendendo, irmãos? A gente quer ser próspero para depois ser generoso. No reino de Deus, você é generoso, então você é próspero. Porque na mentalidade dos homens, eu só posso dar dinheiro se eu estiver sobrando. No reino de Deus você dá o que você tem e eu faço multiplicar tudo isso que você já tem. Amém, irmãos? Ah, mas eu não acredito. Tudo bem. Também não recebe. A generosidade não depende se todas as minhas necessidades já foram supridas antes. Como é que é? Como é que é? A generosidade não depende se todas as minhas necessidades foram supridas antes. A generosidade depende da minha confiança no meu Deus Pai provedor. O problema no reino de Deus é que todo mundo quer ser abençoado, mas não quer viver pelas leis deste reino. O pessoal quer viver pela lei dos homens no reino de Deus, mas não funciona. Aí não entende porque não é próspero.
Eu sei que o Senhor... Gente, já faz vários anos que eu não falo nem de dízimo em nenhuma pregação. Estou vendo umas caras tão tristes agora. Falando, nossa. O problema não é o dízimo, entendeu? O problema está na mentalidade. O problema está em eu não crer que realmente o que eu estou recebendo vem de Deus. Porque o princípio ensinado é o seguinte: como eu reconheço que é de Deus, eu pelo menos, vou te dar 1/10 disto aqui. Amém, irmãos? Esse é o Espírito. Como eu reconheço que isto vem de ti, porque assim, sabe qual é o problema da avareza? A avareza não é você negar dinheiro. Eu conheço muita gente avareza que dá dinheiro para as pessoas, desde que essas pessoas tenham o interesse dele, desde que elas possam fazer bons negócios com ele. Eu conheci um cara cristão, que era um pão duro, não dava dinheiro para ninguém, mas emprestava 30 mil, 40 mil para uns clientes dele. Por quê? Porque esse cliente depois ia fazer uma coisa para ele. São os fariseus. Os fariseus, Jesus falou assim: vocês fariseus hipócritas, vocês só convidam para comer na sua casa quem pode convidar vocês para comer na casa deles. Por que não faz um banquete para quem não pode fazer banquete para vocês? Ele está falando de generosidade. Amém, irmãos? Então o problema é que a mentalidade religiosa é: eu vou dar o dízimo, porque senão eu vou ser amaldiçoado, eu vou perder as coisas. A mentalidade cristã é: Senhor, pelo menos eu vou te dar isto, porque tudo vem de ti. Aí Deus fala: que bom, posso te acrescentar muito mais. Amém, irmãos? A falta de prosperidade no reino de Deus é a falta da generosidade. Fala a verdade. Outro dia Deus falou comigo, muitos anos atrás: mas uma pessoa não consegue dar o dízimo, como é que ela pode dizer que confia em mim? Eu lembro que a Karina uma vez testemunhou, vários outros testemunharam aqui, né? Ela testemunhou até com o Fábio, que no começo, quando ela entendeu o dízimo, ela falou assim: então, eu dei 50 reais de dízimo. Ela falou: nossa, como foi difícil. Eu dei 50. Por quê? Porque, na verdade, se eu fizesse a conta, eu não podia dar. Aquilo ia faltar. Mas faltar é a mentalidade no mundo. Quando ela falou: isso não me controla, o que eu tenho vem de Deus. Falou: quando eu dei aqueles primeiros 50, eu vi: Sérgio bom e fiel. Você foi fiel nas pequenas coisas. Eu tenho um descanso para você. Eu tenho resposta. Entende o reino como funciona? Porque não se trata de dinheiro. Se trata da mentalidade do reino, do quanto eu confio em Deus. No reino relacional, a medida da prosperidade é a medida da generosidade. A generosidade depende da gratidão. Pessoas que não são gratas não são generosas. Sabe por que a gente não dizima? Sabe por que pessoas retêm o dízimo? Sabe por que não ajudam pessoas? Outro dia, conversando com uma outra pessoa, ele falou que ele foi criticado, que ele estava numa dificuldade financeira, num aperto, e ele tinha ajudado muita pessoa, dado muito dinheiro. Alguém falou para ele: mas você não devia ter dado dinheiro, devia ter guardado para você. Mas Deus falou que eu devia dar o dinheiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Será que estou ficando claro? Não adianta eu pregar uma outra mensagem. No reino relacional só funciona a generosidade, irmão. Não adianta enganar. Tenho 40 anos de cristão, perdi a conta das vezes que veio o pessoal falar com o meu financeiro. Eu falei: desculpa perguntar uma coisa, você é generoso? Você pelo menos dá o dízimo? Não vou nem falar das ofertas. Que a oferta... Isso é a lei, hein? Como é que funciona na graça? Na graça tudo é dele, na nova aliança tudo pertence a Jesus. Ele pode pedir tudo. Qual o exemplo? Viúva pobre deu tudo. Ele falou: olha lá, aquela mulher deu mais. Os fariseus dando dízimo, faz mais que obrigação. Aquela mulher deu mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo é dele, não? Então ele pode pedir tudo? Eu já me pediu umas coisas de dinheiro que eu falei: Jesus. A primeira vez que ele pediu coisa de dinheiro para mim, eu falei:
É a mentalidade, né? Aí se eu der isso aqui vai faltar, isso aqui vai faltar. Aí ele falou assim, aí eu falei, Espírito Santo, me responde esse negócio. Né? Deus está me pedindo para eu dar toda essa grana, o que eu faço, Espírito Santo? Porque eu tenho que perguntar para ele, né? Já que é ele que pediu. Eu perguntei para outra pessoa da Trindade. Ele perguntou, você não acredita que eu posso te dar o dinheiro que eu pedi para você dar? Você não acredita que se eu pedir para você dar, eu vou suprir? Ou você acha que eu espero que você tire de onde você não tem? Eu falei, nossa, é mesmo. Deus não é burro. Deus não pede o que Ele não vai te dar, amém, irmãos? Eu falei, Jesus, eu falei assim, sabe de uma coisa? Ele falou, e você não crê que eu posso te dar esse valor e ainda 10% a mais? Eu falei, posso. Ele falou, mas eu não sou legalista. Eu quero dar a você muito mais abundantemente. Porque não é só dinheiro. Você vai receber paz, os filhos na sua casa, a sua casa servindo a Deus, você vai ver os seus planos também sucedidos. Eu vou livrar você de maus negócios, de más sociedades, eu vou guiar você por um caminho de prosperidade, nunca vai te faltar sabedoria nem direção, isso é muito mais que dinheiro, amém? Então eu falei, Jesus, perdoa. Então quando Ele pede, acabou, porque Ele vai dar, amém, irmãos? Mas se eu mesmo não consigo dar 10 daquilo que eu já tenho, pelo menos a lei, como é que eu posso dizer que Ele é o meu Senhor? Amém, irmãos? Quantos querem prosperar no reino de Deus? Não, eu quero só no reino dos homens, pastor. O reino dos homens faz negociação, malandragem, tudo. Seja esperto, ganhe o que você puder. Então, para terminar aqui, a gratidão gera satisfação. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe, gratidão por tudo que Ele já fez. Que foi o nosso testemunho aqui. Senhor, eu te dou graça, tudo bem, que bom, eu tenho essa necessidade, eu te agradeço. Qual é a consequência de que, em vez de viver preocupado, orar pedindo o que precisa? Com ação de graças. Então vocês vão experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Satisfação, paz. Amém? Não fica ansioso, não precisa de Rivotril. Não precisa tomar Rivotril. Já viu aquelas figurinhas? Ajudantes do dia, Deus, Rivotril. Se Deus não ajudar, no mundo da religião, as pessoas que estão no reino de Deus, pensando conforme a religião, entendeu? Nessa mentalidade, elas estão sempre ansiosas, com medo. Elas sempre têm um plano B. Se Deus não fizer isso, eu faço. Sempre tem um plano B. As pessoas do reino relacional não precisam de plano B. Confia totalmente em Deus. Amém, irmãos? A mentalidade correta. Eu reconheço a bondade e o amor de Deus por mim. E eu paro de tentar controlar tudo. E eu recebo a provisão de Deus segundo a sua direção. Às vezes Deus vai dizer, Rafael, a provisão vou te dar. Anda por aqui, filho, vai naquela direção. Está difícil agora, mas faz desse jeito. E amanhã vai ficar bom. Amém? É uma direção, precisa obedecer. A gratidão é uma decisão de viver pela lente da bondade de Deus. Não é um sentimento. Não. Não é uma reação emocional, é uma escolha consciente. Envolve usar as palavras da boca para concordar com o que Deus diz. Eu sei que o Senhor é aquele que me sustenta. Eu lembro um dia que, uns anos atrás, a minha empresa estava com dificuldade, quebrada, lá o meu irmão administrando. Eu fui orar e Deus falou, eu dei a empresa para você, não do seu irmão está te ajudando, mas você negligenciou. Eu dei para você. Eu vou dar direção para essa empresa por você. Não pelo seu irmão. Eu falei, amém. Segui as instruções de Deus. Eu falei, Senhor, como é que eu posso te honrar com essa empresa? Uma empresa de serviço. Eu falei,
que o dízimo é da renda. A minha empresa não tinha renda, só tinha dívida. Eu falei, vou fazer uma loucura aqui. Falou, eu trabalho com serviço, né? Não é com produto. Nossa empresa é de serviços. Eu falei, eu vou fazer uma coisa aqui. E todo serviço que entrar nos próximos tais meses, eu vou dar o dízimo, não importa. Se eu fechar R$1.000, eu vou dar 100. Eu sei que tem os impostos, tudo. Tudo bem, eu vou dividir por 0,9 o meu valor. Eu vou dar o dízimo. Deu 30 dias, a minha empresa estava faturando no azul. E eu olhei e falei, não, acho que foi uma coincidência. Amém, irmãos? Meu testemunho. Deus guiou em várias coisas. Mas eu sei de uma coisa, quando você se propõe a honrar a Deus, até hoje a gente honra a Deus com a minha empresa. Teve um testemunho aqui do senhor Mauro, uma época, né? Ele falou aqui os nomes. O senhor falou para ele, você quer que a sua empresa tenha faturamento bem? Você quer que eu abençoe? Falou, dá um valor proporcional a ele. Ele começou a investir. E Deus multiplicou tudo. É um mandamento da Bíblia fazer isso com a empresa? Não. Estou mandando você fazer isso? Estou mandando você fazer isso? Não, não estou mandando. Porque eu não sei se é isso que Deus tem para você. Mas eu sei de uma coisa. Quando a gente quer obedecer a Deus, não há limite por aquilo que Deus pode fazer através de nós. Amém, irmãos? Jesus deu graças quando multiplicou os pães. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados. E Ele cura todas as minhas doenças. Gente, como é que eu não vou ser grato para um Deus assim? Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas, no original de bens, recursos. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Esse é o meu Deus, amém? Mas eu consigo ser generoso? Ajuda aquela pessoa, dá dinheiro para ele. Investe naquilo. A satisfação libera a generosidade. Eu estou satisfeito, Ele cuida de mim. Eu sei que não vai faltar, então vou ser generoso. Eu sei que jamais vai faltar. Porque Ele é o Deus que não pode mentir, amém? Se Ele é o provedor, Ele é o provedor. Sou humilde e tranquilo na Tua presença, como uma criança satisfeita que repousa no colo da mãe. Eu sou o Teu filho em repouso, minha alma está satisfeita em Ti. Salmo de Davi. Ó povo de Deus, chegou a hora de confiar em silêncio. Espera no Senhor agora e para sempre. Quando você é generoso, quando você é grato, você fica satisfeito. Quando você está satisfeito com Deus, você não tem dificuldade de ser generoso. Falar, o que o Senhor deseja isso? Aqui. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Para que em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam. E muito mais ainda para repartir com outros. Como diz as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. A generosidade vai produzir gratidão. Olha que legal. A gratidão produz satisfação, a satisfação produz generosidade, e a generosidade produz gratidão. Quando a gente é generoso, Deus é glorificado e as pessoas são abençoadas. Isso gera mais gratidão. Olha aqui, ó. É Deus que supre semente porque semeia. Dízimo é uma semente também. Generosidade é uma semente. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, olha só, você semeia algo financeiro e colhe algo espiritual, físico e emocional. Vocês serão enriquecidos em tudo, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam, eles darão graças a Deus. Quando o seu dinheiro chega e abençoa as pessoas, elas dão graças. Então no reino relacional,
Deus quer abençoar todos, mas Ele quer fazer isso através de nós. Você sabia que um jeito de Deus abençoar todo mundo é usar a gente? Amém? Não? Deus pode abençoar todo mundo diretamente, mas Ele, como nós somos filhos dEle, Ele quer nos usar também, né? Através de nós abençoar outros. É simples assim. Só que a generosidade, sabe, gente, não é só o dinheiro, tá? Mas se não é o dinheiro, não é. Eu descobri que quem não é com dinheiro é difícil ter de outro, tá? É generosidade com o tempo. Dar atenção. Gastar tempo. Parar para ouvir. Amém? Fazer alguma coisa para alguém com as suas habilidades. Gratidão gera satisfação, que gera generosidade, que gera gratidão. E assim vai. A prosperidade começa com a gratidão. Só que só funciona com a mentalidade do reino. Está dando para entender essa mensagem? Não sei se você entendeu. Se você creu, eu não sei, mas acho que entendeu, você entendeu. Onde falta gratidão, surge insatisfação. Onde há insatisfação, nasce avareza. E onde falta generosidade, onde há avareza, a ausência de gratidão e contentamento, não tem alegria. Mas o grato é satisfeito, o satisfeito é generoso. O generoso torna-se ainda mais grato. É um ciclo positivo. Irmãos, Deus quer a nossa prosperidade. Você crê nisso? Não? Deus quer a sua prosperidade. Mude a sua mentalidade. Deus quer a minha prosperidade. Vamos fazer uma coisa prática. Essa semana, nos Estados Unidos, é o Thanksgiving. É o dia de ação de graças. Pode subir a banda aqui. Não é? A gente copia lá o Halloween. A gente não, né? O pessoal copia o Halloween. Vamos fazer ação de graças. Porque essa semana você não é grato. Escreve um cartão para alguém. Eu sou grato porque você... Manda uma mensagem no WhatsApp. Agradeça as pessoas. Honre. Reconheça essas pessoas. Seja generoso. Como é que eu posso ser generoso? Você pode ser generoso dando um tempo. Levando o seu filho para passear. Só você e ele. Um de cada vez. Levando a sua filha no shopping, comprando um presentinho para ela. Papai. Levando a sua mulher para comprar o que ela quiser. Eu sei que é perigoso. Vai com ela, vai com ela. Eu vou sozinha. Não, eu vou com você, amor. Seja generoso, abençoe outros com o que Deus tem dado para você. Não tenha medo de obedecer a Deus, não dá. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus.
aprendi na comunidade, muitos anos atrás. Lembro do Ademar de Campos falando: você crê no que você está cantando? Deus é fiel em todo o tempo? Não deveríamos nós sermos fiéis a Ele em gratidão? Eu entrei aqui e o Senhor falou para mim: você sabe por que falta tanta prosperidade? Porque tem tanta gente enrolada, tem tanta gente sempre correndo atrás da próxima conta. Eles não creem no meu amor. Eles dizem que eu sou fiel, que eu sou bom, mas eles não creem na minha generosidade. Eles são capazes de ser generosos. Nem dízimo. O dízimo é regulado. Não adianta você pegar o dízimo e usar para você ser generoso com as pessoas. Não adianta. O assunto não é o dízimo, irmãos. O assunto não é o dinheiro. O dízimo, o dinheiro, é um parâmetro de como está o nosso coração. Amém? É só um parâmetro de como está o nosso coração. Cheio de medo, achando que Deus não vai, que eu estou por minha conta. O dia que eu descobri o poder que é ser generoso, cada vez que eu tenho que ser generoso, eu falo: eu estou aqui diante desse, porque Jesus, olha só, Deus falou assim: por que Jesus fez essa obra? Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais. Quando você pega o seu dinheiro e é generoso, seja com o que for, na igreja, com uma pessoa, quando você está dando aquilo ali, a sua luz começa a brilhar. Você está entendendo? O mundo espiritual vê: olha, o que é aquilo ali que está brilhando no meio das trevas? Aquele alguém que é fiel, que está obedecendo a Deus. Aquele alguém que está dizendo: o príncipe deste mundo não me governa. Quando eu pego o meu dinheiro, eu estou dizendo: o príncipe deste mundo não me domina. Assim brilha a sua luz. Então os principados e as potestades, os seres espirituais, são os primeiros a ver onde brilha o nosso coração. Esse é assunto de uma outra mensagem. Mas quando você está em obediência a Deus, quando você está glorificando a Deus, porque a generosidade glorifica a Deus. Quando você glorifica a Deus, você brilha no mundo espiritual. E aí o pessoal fala: aquele nós não podemos encostar, aquele nós não podemos tirar nada, aquele nós não podemos mexer no trabalho dele, aquele nós não podemos mexer na família dele, aquele não podemos encostar nos filhos dele, eu não posso pôr o dedo na carreira dele, porque ele glorifica a Deus com tudo que ele tem. A vida dele é uma verdade. Vocês entendem o poder disso, irmãos? Não é dinheiro. E aí você começa a prosperar. Assim brilha a sua luz diante dos homens. Então nós estamos cantando, põe a letra aqui: é fiel em todo tempo. Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Meu, não é só para cantar. Cantar música no mundo, não. Os potestades falam: cantar é bonito. Mas quando você obedece a Deus, aí brilha. Aí tudo se dobra. Amém. Aí os anjos falam: aquele lá, ó, aquele lá. Todas as bênçãos correrão atrás de ti, te alcançarão. Amém. Porque aquele que está obedecendo a Deus não precisa ficar preocupado. A bênção corre para alcançar ele, porque ele está indo na direção do que Deus pediu. Amém. Irmãos, Deus quer nos levar a outro nível de prosperidade, de abundância. Eu não estou falando só de recurso financeiro, é de casamento, é de saúde. Eu não falei que não deu tempo, ou eu até acho que eu pulei o slide. Tinha um aí que falava, eu pulei na pressa aqui, perci 2 vezes. A gente quer aplicar os conceitos do mundo no nosso casamento. Então a gente quer negociar com a mulher: se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você faz isso, eu faço aquilo. É tudo uma negociação, é com os filhos. Se você fizer isso, papai vai te dar um presente. Suborna os filhos. A gente quer usar um modelo transacional. No relacional não funciona. O relacional está baseado na bondade e no amor. Amém. Não sou governado pelas transações desse mundo. Eu não preciso receber para dar, eu dou primeiro. E o negócio é com Deus, amém, irmãos? Porque eu já sou satisfeito. Então eu dou amor pela minha família, eu perdoo a minha esposa, eu dou atenção para os meus filhos. É quando você semeia, você colhe.
Você semeia amor, você vai colher amor, amém? Só que no reino de Deus, além do que você semeia, você colhe. Tudo que você renuncia, multiplica. Renuncia tempo, multiplica tempo. Renuncia dinheiro, multiplica dinheiro, amém? É maravilhoso. Mas é um outro modelo. Já considerei muitas pessoas em situações, todos, sem exceção, que decidiram ser generosos. A situação deles mudou imediatamente, mas não durou nada, mas foi assim, ó. Deus mudou, amém, irmãos? Por quê? Porque Ele é o Deus que não pode mentir. Então não é uma troca você ser generoso. Deus não vai te amaldiçoar. Só que você pode estar escolhendo não ser abençoado por Deus Todo-Poderoso, amém? Porque as bênçãos são decorrentes. Ninguém pode reclamar das bênçãos de ser generoso. Coloca a mão no seu coração aí.